O ferro frio da cadeira de metal cortava minha pele das costas e das coxas, e as amarras nos meus pulsos, à frente, estavam apertadas demais, impedindo o sangue de circular. Conseguia sentir o coração a bater-me descontroladamente na garganta, um tambor selvagem que abafava o som dos meus próprios pensamentos. A poeira e o mofo do armazém abandonado eram um cheiro denso e desagradável no ar, misturado com um rasto tênue de fumo e pânico. Como é que eu, Ana Santos, uma arquiteta que passava as noites a rabiscar plantas e os dias a lutar para pagar as contas, tinha chegado a este ponto? Parecia tão absurdo, tão irreal. Fechei os olhos por um segundo e a imagem daquele salão, o pátio da Galé em Lisboa, surgiu na minha mente como um flash. Era uma noite de angariação de fundos, dessas onde a elite da cidade se reúne, fala alto e exibe as suas vidas impecáveis. Eu estava lá porque a minha firma tinha pago uma mesa, e para uma arquiteta júnior com ambições aparecer, era obrigatório. Sentia-me um peixe fora de água no meu vestido cinzento discreto, uma peça da estação passada que, embora elegante, mal se comparava aos modelitos de alta costura que giravam à minha volta. Estava junto ao bar, com uma taça de champanhe na mão que não queria, mas que também não podia recusar, a contar os minutos para poder desaparecer sem ser notada. Foi aí que senti aquele peso, uma atenção que era quase palpável, pesada e intencional. A sensação de ser observada por alguém que não se importava se eu sabia que estava a ser observada. Virei-me lentamente e lá estava ele. Pedro Almeida. Imponente, a cerca de 1,90 m de altura, com uma constituição que nem o fato mais caro conseguia esconder completamente. Escuro, imaculado, o tecido a brilhar à luz dos lustres. O cabelo escuro puxado para trás, um rosto de ângulos afiados e linhas fortes. Os seus olhos, de um âmbar escuro, quase castanho, fixaram-se nos meus com uma intensidade que me arrepiou a pele. Começou a caminhar na minha direção, sem pressa, mas com uma determinação inabalável. As pessoas, sem sequer se aperceberem, desviavam-se do seu caminho, como que reagindo a um reconhecimento instintivo de poder. O meu coração começou a bater mais depressa. Eu conhecia daquele rosto. Tinha-o visto em jornais, geralmente em artigos de negócios, mas de vez em quando, sob a linha Crime, Pedro Almeida, promotor imobiliário, proprietário de discotecas e, de acordo com fontes menos reputadas, o homem que controlava metade do crime organizado em Lisboa. Parece que preferia estar em qualquer outro sítio. A voz dele chegou-me primeiro, baixa e suave, com um tom divertido que me fez estremecer. De perto, era ainda mais impressionante. A intensidade do seu olhar fazia-me formigar a pele. O maxilar definido, o nariz reto, a boca curvada num quase sorriso que não chegava a ser caloroso. Nenhum arranhão visível, nenhuma marca óbvia de violência, mas tudo nele irradiava um perigo controlado. "Estou bem", respondi, mantendo o tom polido, mas frio. "Só não sou muito de festas." "Nem eu", ele gesticulou para o salão. Os lustres de cristal, o dourado por todo o lado, mas as aparências importam em certos círculos. "Sou Pedro Almeida." "Sei quem é." Isso pareceu agradá-lo. A sua expressão mudou, ficou mais interessada. "E a Ana?" "De saída, espero." Uma gargalhada genuína escapou-lhe, breve, mas real, direta. "Aprecio isso. A maioria das pessoas nestes eventos fala durante 10 minutos sem dizer nada." "Mas não lhe disse o meu nome." "Não disse", concordei, dando um pequeno gole no champanhe para ter algo para fazer com as mãos. A minha mente estava a mil. O que queria Pedro Almeida comigo? Vivíamos em mundos completamente diferentes. Eu era uma ninguém, uma arquiteta de 28 anos, que ainda tinha empréstimos estudantis para pagar e comprava café com base no que era mais barato. "É arquiteta", disse ele,
como se lesse a minha confusão. Via-a falar com o João Costa há pouco. Ele mencionou que trabalha na firma dele. O meu estômago apertou-se. João era um dos sócios sênior, o chefe do meu chefe. Se Pedro Almeida tinha andado a perguntar especificamente por mim, aquilo não podia significar nada de bom. Sim, e o Pedro é alguém de quem já li na seção de negócios. Entre outras secções, imagino. Sem vergonha, sem desviar o assunto. Ele reconheceu exatamente quem era. Procuro um arquiteto para um projeto. O João falou muito bem do seu trabalho na restauração do edifício Almada. Isso é lisonjeiro, mas tenho a certeza de que há pessoas mais sêniores na firma que seriam mais adequadas. Não quero pessoas sêniores. Quero alguém com visão que ainda não esteja cansado. Ele tirou um cartão do bolso interior do casaco, um cartão preto pesado com relevos prateados. Jante comigo amanhã à noite. Podemos discutir o projeto. Ou podemos apenas jantar e conversar. De qualquer forma, gostaria de a ver de novo. O cartão estava entre nós, estendido na sua mão. Eu não o peguei. Senhor Almeida, agradeço a oportunidade profissional, mas não misturo negócios com interesses pessoais e não estou interessado em jantar fora do âmbito profissional. Quem falou em interesses pessoais? Mas os olhos dele diziam tudo. A forma como me olhava não era profissional. Era faminta, possessiva, como se já tivesse decidido que eu lhes pertencia e estivesse apenas à espera que eu percebesse. Estou a dizer eu, respondi firmemente. Conheço a sua reputação. Não sou ingênua. Homens como o Pedro não convidam mulheres como eu para jantar porque querem discutir planos arquitetônicos. Mulheres como eu. Ele repetiu a frase lentamente, como se a saboreasse. E que tipo de mulher pensa que é? O tipo que é inteligente o suficiente para se manter afastada de homens perigosos. Por um momento, algo cintilou no rosto dele. Surpresa, talvez. Intriga, sem dúvida. Ele guardou o cartão no bolso e aproximou-se. Perto o suficiente para eu sentir o cheiro do seu perfume. Algo escuro e amadeirado que provavelmente custava mais do que a minha renda mensal. Mantenha a oferta profissional em mente. Quando mudar de ideia sobre o jantar, e vai mudar, ligue ao João. Ele saberá como me contactar. Não vou mudar de ideias. Veremos. Ele manteve o meu olhar por mais um batimento cardíaco, depois virou-se e foi embora. Observei-o ir, rodeado imediatamente por pessoas que procuravam a sua atenção, a sua presença, a sua aprovação. Desapareceu na multidão sem olhar para trás. Saí da angariação de fundos 20 minutos depois, esgueirando-me enquanto os discursos eram proferidos. Lá fora, Lisboa tinha ficado cinzenta e ameaçadora. As primeiras gotas de chuva atingiram-me o rosto quando cheguei ao passeio, e em segundos transformou-se num aguaceiro. Claro, eu não tinha trazido guarda-chuva. A previsão do tempo era de céu limpo. Acelerei pela rua, os saltos a estalarem no pavimento molhado, segurando a minha pequena carteira sobre a cabeça numa tentativa inútil de me manter seca. A chuva encharcou o meu vestido quase imediatamente, fria e implacável. Precisava de chegar à estação de metro a 3 quarteirões de distância. Ana. Parei girando. Pedro estava atrás de mim, completamente seco debaixo de um grande guarda-chuva preto. O seu carro, um elegante carro preto com vidros fumados, estava parado no passeio. O motorista à espera. Como é que ele tinha saído tão depressa? Entre no carro, disse ele. Não uma pergunta. Não, obrigada. Ele ia se molhar. Eu sobreviveria. Comecei a andar de novo. Ele seguiu, segurando o guarda-chuva sobre a minha cabeça. Saí de debaixo dele deliberadamente. Por favor, deixe-me em paz, Sr. Almeida. Está a chover torrencialmente. Está a ir para o metro de Saltos, encharcada. E é quase meia-noite em Lisboa. Deixe-me levá-la a casa. Disse que não. Ana parou de novo, virando-se para o enfrentar de frente. A água escorria pelo meu rosto. Colava-me o cabelo à cabeça.
Fazia o meu vestido apertar-me desconfortavelmente. Mas encarei os olhos dele diretamente, recusando-me a recuar. Não estou interessada. Nem em jantar, nem no seu carro, nem em seja que jogo for que esteja a jogar. Não quero nada de si. Um trovão estalou no céu, iluminando o rosto dele num branco lívido. Ele parecia atordoado, realmente, genuinamente atordoado. Como se ninguém lhe tivesse dito estas palavras antes. Talvez ninguém tivesse. Está a falar a sério, disse ele baixinho, a chuva esquecida. Completamente a sério. Tenho a certeza de que está habituado a mulheres que aceitam tudo o que oferece, mas eu não sou uma delas. Sei exatamente o que homens como o Pedro fazem. Sei como ganham o seu dinheiro e quem ferem para manter o seu poder. Portanto, não estou interessada. Nem agora, nem nunca. Virei-me e fui embora, deixando-o de pé à chuva, o meu coração a bater tão forte que pensei que me ia partir as costelas. Atrás de mim, não ouvi nada. Nenhum passo a seguir-me, nenhum carro a rastejar ao meu lado, apenas o som da chuva a bater no cimento e a minha própria respiração ofegante. Quando cheguei à estação de metro, estava a tremer. Não de frio, embora estivesse gelada. De adrenalina, da audácia do que tinha acabado de fazer. Eu tinha rejeitado Pedro Almeida. Na cara dele. 2 vezes. Os 3 dias seguintes passaram normalmente. Demasiado normalmente. Fui trabalhar, participei em reuniões, revisei plantas para projetos atuais. Ninguém mencionou a angariação de fundos. João não me chamou ao seu gabinete. Tudo estava bem, exceto pelas flores. O primeiro arranjo chegou na terça-feira de manhã. 2 dúzias de rosas brancas num vaso de cristal, entregues na recepção da firma, sem cartão, sem nome. A recepcionista trouxe-as para o meu cubículo com um sorriso cúmplice. Admirador secreto. Entrega errada, provavelmente, respondi, embora o meu estômago já soubesse. Eu sabia exatamente quem as tinha enviado. Quarta-feira trouxe lírios, elegantes e caros. Quinta-feira, orquídeas. Cada arranjo mais elaborado que o anterior. Cada um a chegar sem identificação. As minhas colegas começaram a picar-me sobre os meus misteriosos pretendentes. Deitava fora todos os ramos assim que o podia fazer discretamente. Também notei o homem na cafetaria em frente ao meu prédio. Sempre o mesmo. Com roupas diferentes, sempre lá quando eu saía de manhã e quando voltava à noite. E a carrinha preta, que parecia aparecer sempre que eu andava mais do que algumas ruas. Não me seguia, obviamente. Não era ameaçador, apenas presente. Pedro Almeida estava a mandar me vigiar. Na sexta-feira à tarde, João chamou-me ao seu gabinete. Subi as escadas para o andar dos sócios sêniores com um pavor crescente. O gabinete de João dava para a Avenida da Liberdade, todo de vidro e aço e poder. Ele levantou-se quando entrei, o que era invulgar. João não se levantava para arquitetos júniores. Ana, por favor, sente-se. Ele indicou a cadeira em frente à sua secretária. Vou direto ao assunto. Temos um cliente potencial muito importante que pediu especificamente por si para um projeto. A minha boca secou. Quem? Pedro Almeida. Ele quer renovar o Hotel Lusitano, aquela propriedade boutique no Chiado. É um edifício histórico, precisa de uma restauração sensível e de uma redesenha completa. Ele viu o seu trabalho no projeto do edifício Almada e quer que lidere o design. Não tenho senioridade suficiente para um projeto desse tamanho. Foi o que lhe disse. Ele insistiu. Disse que quer uma perspectiva fresca, alguém que entenda a preservação da história enquanto cria algo novo. João inclinou-se à sua expressão sincera. Ana, esta firma está numa posição financeira difícil. Perdemos 3 grandes contratos neste trimestre. O projeto do Hotel Lusitano seria significativo. 6 meses de trabalho, honorários substanciais. Estabilizar-nos-ia para o próximo ano. Está a dizer que precisamos deste contrato. Estou a dizer que ajudaria tremendamente, mas...
Ele levantou uma mão. A decisão é sua. Não a vou forçar a trabalhar com um cliente com quem se sinta desconfortável. Conheço a reputação do Pedro. Se quiser recusar, eu entenderei. Encontraremos outra forma de avançar. Ana olhou para a secretária processando. Pedro tinha me encurralado sem nunca me tocar. Se eu recusasse, a minha firma sofreria. Os empregos dos meus colegas, pessoas de quem eu gostava e respeitava, podiam estar em risco. Mas se aceitasse, estaria exatamente onde ele queria. Se aceitar a reunião, disse lentamente, é estritamente profissional. Nada de jantares, nada de conversas pessoais. Pura e simplesmente negócios. E quero tudo por escrito. Termos do contrato, âmbito do projeto, cronograma de pagamentos. Tudo claro e documentado. Um alívio lavou o rosto de João. Claro, absolutamente. Marcarei a reunião inicial para segunda-feira. Obrigado, Ana. A sério. Está a salvar-nos. Saí do seu gabinete a sentir-me encurralada. Lá fora, nuvens escuras voltavam a acumular-se sobre Lisboa. A previsão prometia céu limpo para o dia seguinte, mas eu já não acreditava. Tudo tinha mudado no momento em que derramei vinho nos sapatos de Pedro Almeida. Não, espera, essa é a história de outra pessoa. Tudo tinha mudado no momento em que eu disse não à chuva, e ele tinha decidido que a minha rejeição era um desafio que ele precisava de vencer. A manhã de segunda-feira chegou com uma luminosidade enganadora. Vestiu-me cuidadosamente com um blazer azul marinho e calças cinzentas, o meu conjunto mais profissional. Reuni o meu portfólio, esboços da restauração do edifício Almada e um bloco de notas cheio de perguntas sobre o Hotel Lusitano. Se ia fazer aquilo, ia fazer bem. Puramente negócios, nada mais. A reunião estava marcada para o gabinete de Pedro na Baixa Chiado. Um edifício por onde já tinha passado centenas de vezes sem pensar em quem o possuía. O lobby era todo mármore e latão. Seguranças estacionados numa secretária que parecia mais uma fortaleza. Verificaram a minha identificação, fizeram um telefonema, depois direcionaram-me para um elevador privado que exigia um cartão-chave. A subida foi suave e silenciosa. Verifiquei o meu reflexo nas portas de aço polido, enfiando uma madeixa de cabelo atrás da orelha. Profissional. Distante. Eu conseguia lidar com uma reunião. O elevador abriu diretamente para uma suíte de escritórios no último andar. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de Lisboa, a cidade estendendo-se em todas as direções. O espaço estava decorado com um luxo discreto, móveis de madeira escura, assentos de couro, arte abstrata que provavelmente custava mais do que os meus empréstimos estudantis. Uma mulher na casa dos 50 sentava-se a uma secretária de recepção. A sua expressão agradável, mas avaliadora. Senhorita Santos, o senhor Almeida está à sua espera. Passei por aquela porta, atravessei o tapete expansivo, bati uma vez e entrei. Pedro estava perto das janelas, o telefone no ouvido, a falar no que parecia ser italiano. Levantou um dedo, pedindo-me para esperar, e concluiu a sua conversa. Quando se virou para me encarar de frente, fui novamente atingida pela sua presença dominante. Fato escuro, camisa branca aberta na gola, cabelo puxado para trás, aqueles olhos âmbar castanhos fixos nos meus, com foco imediato. Ana, obrigado por ter vindo. Ele gesticulou para uma mesa de conferência onde planos arquitetônicos já estavam espalhados. Por favor, sente-se. Quer que lhe traga alguma coisa? Café? Água? Estou bem. Vamos discutir o projeto. Se a minha frieza o incomodou, ele não o demonstrou. Sentou-se em frente a mim, perto o suficiente para estar envolvido, mas respeitando o meu espaço. O Hotel Lusitano, construído em 1924, estatuto de marco histórico, 28 quartos atualmente em péssimo estado. Adquiriu há 6 meses. A estrutura está sólida, mas todo o resto precisa de trabalho. Quero restaurar os detalhes de época,
modernizando a funcionalidade. Um hotel boutique de luxo, um destino que honra o que foi, tornando-o relevante agora. Ele deslizou uma pasta pela mesa. Dentro estavam fotografias do edifício, tanto exteriores como interiores. Ana estudou-as, o seu interesse profissional a acender-se apesar de si mesma. O Hotel Lusitano era lindo de uma forma desvanecida. Detalhes Art Deco mal visíveis sob décadas de negligência. Coroas de moldura, pisos de terrazzo, uma grande escadaria que poderia ser espetacular com uma restauração adequada. O orçamento? Perguntei. 8 milhões. Flexível se o design justificar. O prazo é negociável. Preocupo-me mais com a qualidade do que com a velocidade. Ele recostou-se na cadeira, a observar-me enquanto examinava as fotos. João disse que entende de preservação, que vê os ossos dos edifícios, não apenas as superfícies. O projeto Edifício Almada ensinou-me muito sobre equilibrar a integridade histórica com as necessidades modernas. Ana tirou o seu bloco de notas. Se aceitar isto, precisarei de acesso total ao edifício, relatórios estruturais, documentação histórica. Quererei consultar especialistas em preservação. E tudo precisa de ser devidamente contratado. Âmbito, resultados, termos de pagamento, limites de revisão, tudo por escrito. Claro, os meus advogados elaborarão o que precisar. Ele fez uma pausa. Isto é puramente profissional para si. Foi o que eu disse. E se eu a convidasse para jantar depois desta reunião, a Ana diria que não. Eu diria. Por quê? Nenhuma agressão na pergunta. Apenas curiosidade genuína. Sente-se atraída por mim. Eu vejo. A forma como o seu pulso salta quando me aproximo demasiado. Como evita o contato visual quando entrou. Então, por que a resistência? O calor subiu-me ao rosto. Porque a atração não é razão suficiente para tomar decisões estúpidas. Sei o que é, Sr. Almeida. Sei o tipo de vida que leva. Envolver-me consigo seria perigoso e complicado. E já tenho complicações suficientes. Pedro, corrigiu ele. Se vamos trabalhar juntos, chame-me Pedro. E tem razão. Seria complicado. Mas sou paciente. Ele levantou-se estendendo a mão. Bem-vinda ao projeto, Ana. Anseio por ver o que vai criar. Apertei-lhe a mão brevemente, ignorando como a sua pele era quente, como os seus dedos se demoraram apenas um momento a mais do que o necessário. Precisarei de uma semana para rever tudo e desenvolver os conceitos iniciais. Depois, podemos agendar uma reunião de acompanhamento. Leve o tempo que precisar. A minha assistente dar-lhe-á as informações de contato dela. Tudo o que precisar é só pedir. A reunião concluiu-se profissionalmente. Saí com a pasta, uma pen USB com documentação adicional e um cartão de visita da assistente de Pedro. Nada de inadequado tinha acontecido. Ele tinha sido perfeitamente respeitoso. Então, por que eu me sentia como se tivesse acabado de fazer um pacto com o diabo? A primeira semana de trabalho consumiu-me por completo. Visitei o Hotel Lusitano dia sim, dia não, medindo espaços, fotografando detalhes, a falar com o inspetor do edifício sobre preocupações estruturais. O hotel era uma joia à espera de ser polida. Enchi 3 cadernos de esboços com ideias, ficando até tarde no escritório para refinar conceitos. Pela segunda semana, notei o padrão. Cada vez que visitava o Hotel Lusitano, Pedro aparecia. Não imediatamente, não obviamente, mas 20 minutos após a minha chegada, ele estaria lá. A passear, a fazer a sua própria inspeção, a rever planos de segurança com empreiteiros, a verificar os prazos de renovação para o edifício ao lado que aparentemente também lhe pertencia. Engraçado vê-lo por cá. Comentei na terceira vez que isso aconteceu, sem acreditar na coincidência. Sou o proprietário do edifício. Onde mais estaria?
Mas havia divertimento na sua voz, um reconhecimento de que ambos sabíamos exatamente o que ele estava a fazer. Na quarta visita, ele trouxe-me café. O meu pedido exato, um latte de baunilha com um extra shot, a bebida específica que eu comprava todas as manhãs no carrinho perto do meu apartamento. Como soube? Perguntei, aceitando-o apesar de mim mesma, porque tinha saltado o pequeno almoço e precisava de cafeína. Palpite de sorte. Mandou-me seguir. Sabe o meu pedido de café? Provavelmente onde vivo, tudo sobre a minha rotina. Sou minucioso em projetos em que invisto. Ele não negou. E em pessoas em quem estou interessado. Isto é exatamente do que eu estava a falar. Limites, Pedro. Não pode simplesmente investigar-me como se eu fosse uma aquisição de negócios. Preferiria que eu fingisse não notar as coisas, que eu não visse como toma o seu café, ou que é canhota, ou que cantarola inconscientemente quando está a desenhar algo de que gosta muito? Ele aproximou-se. Eu presto atenção, Ana. Isso é diferente de vigilância. Queria discutir, queria estabelecer limites mais claros, mas parte de mim ficou desconcertada com o quanto eu não me importava completamente. Ninguém me prestava atenção assim há anos. Ninguém me via de verdade. Ninguém notava pequenos detalhes. Ninguém se importava com as minhas preferências. Tenho trabalho a fazer, disse em vez disso, recuando para o segundo andar do hotel para medir as dimensões das janelas. O padrão continuou. Pedro reorganizou a sua agenda para corresponder à minha, percebi após a segunda semana. As reuniões no Hotel Lusitano sempre coincidiam com as minhas visitas ao local. Ele fazia perguntas que pareciam profissionais, mas que investigavam a minha vida pessoal. Onde tinha estudado arquitetura? O que a fez escolher esta carreira? Tinha família em Lisboa? Ana manteve as suas respostas mínimas, profissionais, com limites, mas viu-se a antecipar as suas conversas, apesar do seu bom senso. Ele era inteligente, genuinamente interessado no processo de design e, ocasionalmente, revelava vislumbres de humor seco que a surpreendiam. A terceira semana do projeto, durante uma das suas visitas ao local, Pedro estava ao telefone perto da entrada do hotel quando eu cheguei. A sua voz era baixa, mas tensa, a falar novamente em italiano. Consegui apanhar algumas palavras aqui e ali, os meus 2 anos de italiano da faculdade fornecendo uma tradução mínima. Território, respeito, consequências. Quando ele terminou a chamada, a sua expressão era mais dura do que o habitual. Está tudo bem? Perguntei antes de pensar melhor. Complicações de negócios, nada com que se preocupar. Mas ele esfregou a testa, a frustração evidente. Algumas pessoas não entendem limites, não respeitam territórios estabelecidos, insistem até que algo insista com mais força. Parece estressante. Está a ser resolvido. Ele olhou para mim e algo na sua expressão suavizou. Mostre-me no que tem estado a trabalhar. Precisava de uma distração. Ah, mostrei-lhe os meus últimos esboços, planos de restauração para o lobby que preservariam o terraço original, modernizando a iluminação e as áreas de recepção. Ele estudou-os com foco genuíno, fazendo perguntas atenciosas, e durante meia hora éramos apenas 2 pessoas a discutir um projeto com que ambos se importavam. Momentos como esse eram uma corda bamba. Um passo em falso, eu sabia que podia cair num abismo de sentimentos que eu mal compreendia. A atração por Pedro era algo que eu nunca tinha sentido. Era intensa, perturbadora e completamente contra tudo o que eu achava que queria na vida. Ele era tudo o que a minha mãe me tinha avisado para evitar. Tudo o que o meu ex, o Tiago, tinha exemplificado como o pior tipo de homem. Manipulador, dominador, egoísta. Mas Pedro não era o Tiago. Havia nele uma camada de honestidade brutal, uma vulnerabilidade subjacente que aparecia em flashes e me confundia.
Eu odiava o facto de ele me vigiar, de saber os meus hábitos. Mas no fundo, uma pequena parte de mim, uma parte vergonhosa e solitária, achava reconfortante. Era como se, pela primeira vez, alguém me visse de verdade, não apenas como uma arquiteta promissora ou uma filha dedicada, mas como Ana, com todos os meus pequenos tiques e paixões. Era uma coisa estúpida e perigosa para pensar, mas a atração não era lógica. Nunca foi. Eu estava farta de relações normais que acabavam em tédio ou em corações partidos. Talvez esta complicação toda fosse apenas o que a minha vida precisava para finalmente ser. Algo mais. A quarta semana, tudo desabou. Eu estava no escritório na quarta-feira à tarde, a finalizar os planos estruturais com a equipa de engenharia, quando gritos irromperam da área de recepção. Levantei a cabeça da minha secretária, trocando olhares confusos com os meus colegas. Sei que ela está aqui. Ana, aparece. O meu sangue gelou. Reconheci aquela voz. Tiago, o meu ex-namorado de há 3 anos. Aquele que me tinha deixado com dívidas e problemas de confiança antes de desaparecer. O que é que ele estava a fazer ali? Levantei-me com as pernas a tremer e fui até a recepção. Tiago estava perto da secretária, desgrenhado e agressivo, o rosto vermelho de raiva. Ele tinha engordado desde a última vez que o vira, as suas roupas amarrotadas, os olhos um pouco selvagens. A recepcionista parecia aterrorizada. Tiago, tens de ir embora, disse eu, tentando manter a voz firme. Os meus colegas tinham saído dos seus cubículos a observar a cena. Não até acertarmos as contas, Ana. Deves-me 15.000 euros. Lembras-te daquele empréstimo? Hora de pagar. Que empréstimo? Nunca te emprestei dinheiro. O empréstimo pessoal de há 3 anos. Tenho a documentação. Ele tirou papéis amarrotados do casaco, acenando com eles. Assinaste-o. Agora preciso do dinheiro de volta. Mais juros. Aquilo era insano. Nunca tinha assinado nada. Nunca tinha emprestado um cêntimo a Tiago. Não sei do que estás a falar. Por favor, vá embora antes que eu chame a segurança. Não brinques comigo. Ele deu um passo na minha direção, a voz a subir. Sei que estás a trabalhar para um gajo rico agora, a ganhar bom dinheiro. Podes pagar o que deves. Deixa de ser difícil e passa um cheque. João saiu do seu gabinete, avaliando a situação. Senhor, vou ter de lhe pedir que se retire imediatamente ou chamarei a polícia. Não se meta nisto, velho. Isto é entre mim e ela. A agressão do Tiago aumentou. Ele moveu-se para mais perto de mim. Recuei instintivamente, o coração a martelar. Algo estava errado com ele. As suas pupilas estavam dilatadas, os seus movimentos bruscos. Drogas, talvez, ou desespero. O elevador tocou. Pedro saiu, ladeado por Marco, o homem de cabelo grisalho que eu vira na angariação de fundos. Pedro percebeu a cena instantaneamente, a sua expressão ficando fria e perigosa de uma forma que fez a temperatura parecer cair. Ana! A sua voz cortou a tensão. Tem uma reunião marcada comigo. Agora. Pedro, eu consigo resolver isto, comecei a dizer. Quem diabos é você? Exigiu Tiago. Pedro não respondeu. Olhou para Marco e gesticulou para Tiago com um movimento súbito. Marco aproximou-se de Tiago com a confiança casual de alguém que já lidara com bêbados agressivos 1000 vezes. Vamos dar uma volta lá fora, amigo. Arrefecer um pouco. Não vou a lado nenhum até que ela pague. A mão de Marco fechou-se no ombro de Tiago. Não violentamente, mas com força clara. Sim, vai, ande. Calma. Tiago tentou afastar-se. A outra mão de Marco juntou-se à primeira. E de repente Tiago estava a ser conduzido para o elevador com uma força inexorável. Larga-me! Ana vai ter notícias do meu advogado. Isto não acabou. As portas do elevador fecharam-se sobre os seus gritos. O silêncio encheu o escritório. Todos olhavam para mim. João parecia preocupado. Os meus colegas chocados.
E Pedro permaneceu perfeitamente imóvel perto da secretária da recepção, a observar-me com aqueles olhos escuros e intensos. João, lamento imenso, oh, comecei eu. Não sei por que é que ele veio aqui, não lhe devo nada. Está tudo bem, nós resolvemos. Está bem, Ana. Estou bem, apenas envergonhada. Venha comigo, disse Pedro em voz baixa. Não é um pedido. Precisamos de falar. Queria recusar para afirmar a minha independência, mas as minhas mãos tremiam e os meus colegas continuavam a olhar. Segui-o para a sala de conferências, longe de olhares curiosos. Assim que a porta se fechou, virei-me para ele. Não tinha o direito de interferir. Eu podia ter resolvido o Tiago sozinha. Podia, porque do meu ponto de vista, ele estava a escalar e a Ana estava a recuar. A voz de Pedro era calma, mas firme. Quem é ele? O meu ex-namorado. Terminamos há 3 anos. Nunca mais o vi ou ouvi falar dele desde então. E ele alega que lhe deve dinheiro. É uma mentira. Nunca lhe emprestei nada. Ele provavelmente está endividado com outra pessoa e está a tentar enganar-me. Pressionei as mãos no rosto, respirando profundamente. Isto é humilhante. O meu chefe, os meus colegas, toda a gente viu aquilo. Ninguém se vai lembrar disso na próxima semana, e o Tiago não a vai incomodar novamente. Algo no seu tom fez-me levantar o olhar bruscamente. O que é que isso significa? Significa que o Marco está a explicar-lhe muito claramente que voltar aqui seria um erro grave. Pedro, o que está a fazer? Não pode simplesmente ameaçar pessoas em meu nome. Não pedi a sua ajuda. Não tinha de pedir. Ele aproximou-se. Alguém foi agressivo consigo, deixando-a desconfortável e com medo. Isso não é aceitável. Não é seu trabalho proteger-me. Talvez não, mas estou a fazê-lo de qualquer forma. 2 dias passaram antes que eu tivesse notícias de Pedro novamente. Tinha me atirado para o projeto do Hotel Lusitano, trabalhando até tarde para evitar pensar no incidente com o Tiago. As minhas colegas tinham parado de tocar no assunto, mas eu ainda sentia o embaraço residual cada vez que passava pela recepção. Na quinta-feira à noite, Pedro ligou para o meu telemóvel. Olhei para o ecrã durante 3 toques antes de atender. Como conseguiu este número? O seu cartão de visita lista-o. Preciso de explicar algo sobre o Tiago. Podemos encontrar-nos num sítio neutro? Numa cafetaria da sua escolha? Quase recusei, mas precisava de saber o que tinha acontecido, o que Marco tinha feito naquele parque de estacionamento. Há um café ali perto do Largo do Carmo. Amanhã de manhã, 7h30, estarei lá. Ele já estava sentado quando cheguei. 2 chávenas de café na mesa. O meu latte de baunilha, o seu preto. Sentei-me em frente a ele, sem tocar na bebida. A luz da manhã entrava pelas janelas, tornando os seus olhos escuros mais claros, mais âmbar do que castanhos. Ele tinha se vestido casualmente, jeans e uma camisola por baixo de um casaco de couro, e de alguma forma parecia mais perigoso assim do que nos seus fatos caros. Mandei investigar o Tiago, disse Pedro sem preâmbulos. No momento em que ele apareceu no seu escritório, quis saber quem ele era e o que realmente queria. Peço desculpa por ter invadido a sua privacidade, mas não lamento tê-lo feito. Claro que não lamenta. Ana envolveu as mãos na chávena de café, a precisar do seu calor. O que descobriu? Tiago Gonçalves, 32 anos, desempregado nos últimos 8 meses. Deve 47 mil euros a vários agiotas pela cidade. A documentação com que ele acenou para si era falsificada. Nunca ela assinou nada. Eles estavam a tentar enganá-la porque está desesperado e sem opções. O meu estômago revirou. Então ele escolheu-me ao acaso? Não, ele sabia que estava a trabalhar num projeto de alto perfil comigo. A palavra espalha-se em certos círculos. Ele pensou que a Ana o pagaria para ele ir embora discretamente, em vez de causar mais cenas. O que é que o Marco lhe fez? A expressão de Pedro permaneceu neutra. Teve uma conversa.
Explicou que continuar a assediá-la teria consequências. O Tiago tem até segunda-feira para deixar Lisboa. O Marco também conseguiu consolidar as suas dívidas com um credor mais legítimo. Alguém que não lhe partirá as pernas, mas que irá penhorar os salários assim que ele encontrar emprego noutro lugar. Ele não é mais uma ameaça. Ana processou isto. Parte de mim queria ficar furiosa com a manipulação, a forma como Pedro simplesmente resolveu o meu problema sem perguntar. Mas uma parte maior sentiu um alívio avassalador. Tiago tinha ido embora. Não teria de andar a olhar por cima do ombro ou a preocupar-me que ele aparecesse de novo. Não pode simplesmente resolver os meus problemas sem permissão. Eu sei, mas fiz na mesma. Ele inclinou-se para a frente, os cotovelos na mesa. Investiguei o seu passado por razões práticas, Ana. Quando alguém na minha posição mostra interesse em alguém, preciso de saber quem está na vida dessa pessoa. Quem pode usá-la para chegar a mim? Que vulnerabilidades existem? Não é pessoal, é sobrevivência. Tudo nisto parece pessoal. Tem razão. É, sem desvio, sem desculpa. Estou interessado em si de formas que não têm nada a ver com a arquitetura ou negócios. Penso em si constantemente. Reorganizo a minha agenda para a ver. Reparo em tudo sobre si, porque quero. E sim, mandei-a investigar porque precisava de saber se havia ameaças que eu devia abordar. Esse sou eu. Não vou pedir desculpa por proteger o que me importa. O calor inundou-me o rosto. A frontalidade da sua confissão deixou-me momentaneamente sem palavras. Finalmente dei um gole no café, a precisar de algo para fazer. É exatamente por isso que eu disse não. O Pedro opera num mundo completamente diferente, com regras completamente diferentes. Não posso simplesmente aceitar que vai investigar pessoas, fazer problemas desaparecer, controlar situações. Isso não é normal. Nunca afirmei ser normal. A sua voz suavizou. Mas tenho sido respeitoso. Não fui além do que se sente confortável. Trabalhamos juntos profissionalmente, nada mais. Porque foi o que quis. E os pedidos de café? As flores? Aparecer sempre que estou no Hotel Lusitano? Atenção, interesse, não força. Ele manteve o meu olhar. Se realmente quer que eu pare, diga a palavra. Ficarei afastado. O projeto continua com outra supervisão. Nunca mais me verá. Mas tem de ser a sério, Ana. Não diga porque acha que deve. Diga porque realmente quer que eu me vá embora. Abri a boca para fazer exatamente isso. As palavras não saíram. Porque apesar de tudo, apesar do perigo e das complicações e da insanidade de me envolver com Pedro Almeida, eu não queria que ele se fosse. Não completamente. Não sei o que quero, admiti em voz baixa. Assusta-me. Não porque ache que me faria mal, mas porque me sinto atraída por si. E isso parece estar à beira de um precipício. Então não salte ainda. Apenas me deixe ficar ao seu lado. Ele estendeu a mão sobre a mesa, com a palma para cima, oferecendo. Continue a trabalhar no Hotel Lusitano. Deixe-me fazer parte da sua vida na capacidade com que se sinta confortável. Sem pressão. Sem expectativas. Apenas possibilidade. Ana olhou para a mão dele. Dedos fortes. Nodos dos dedos com cicatrizes. Aquele pesado anel de sinete. Agarrá-la significava aceitar algo contra o qual eu tinha lutado durante semanas. Mas eu aceitei. Os seus dedos fecharam-se à volta dos meus, quentes e seguros, e algo no meu peito soltou-se. O projeto avançou firmemente nas 2 semanas seguintes. Os meus designs para o Hotel Lusitano foram aprovados com entusiasmo. Coordinei com empreiteiros, especialistas em preservação e designers de interiores. Pedro participou nas reuniões, mas manteve a distância apropriada, profissional, mas presente. A tensão entre nós fervia constantemente, tácita, mas reconhecida. 3 semanas após o incidente com o Tiago, Ana teve um bloqueio criativo.
O espaço do restaurante do hotel precisava de algo especial. Algo que capturasse a época Art Deco, mas que se sentisse contemporâneo. Tinha desenhado dezenas de conceitos, nenhum deles perfeito. Durante a sua reunião semanal de progresso, expressou frustração. Preciso de inspiração, disse, espalhando os seus esboços inadequados pela mesa de conferência de Pedro. Referências históricas que não sejam de Lisboa. A cidade já foi estudada até a exaustão. Preciso de ver a arquitetura de época num contexto diferente. Pedro estudou os esboços pensativamente. Tenho uma propriedade no Porto, distrito histórico, vários edifícios da década de 1920 que foram bem preservados. Era semelhante, interpretação regional diferente. Isso ajudaria? Provavelmente, podia ir passar um fim de semana, tirar fotografias, estudar os detalhes. Eu levo-a este fim de semana se estiver disponível. Pedro, consigo reservar o meu próprio voo. Eu vou de qualquer forma, tenho negócios para tratar lá embaixo. Iremos no meu avião. A Ana faz a sua pesquisa. Eu trato das minhas reuniões. Eficiente. Ele fez uma pausa. A menos que se sinta desconfortável a viajar comigo. Eu deveria sentir-me uma viagem a solo com ele, fora de Lisboa, atravessando mais fronteiras, mas a oportunidade profissional era legítima. A arquitetura histórica do Porto seria perfeita para o que eu precisava. Isto é puramente para o projeto. Absolutamente. Puros negócios. Sábado de manhã, um carro foi buscar-me às 6. Tinha uma mala leve com roupas e equipamento fotográfico. A viagem para o aeródromo de Cascais foi suave, cedo o suficiente para evitar o trânsito. Nunca tinha estado num terminal de aviação privado. Sem filas de segurança, sem multidões, apenas salas elegantes e pessoal eficiente. Pedro esperava perto de um jato elegante a falar ao telefone novamente em italiano. Quando me viu, terminou a chamada e sorriu. Pronta para a sua viagem de pesquisa? Este avião é seu? Alugado, mas essencialmente sim. Venha, queremos chegar antes do meio-dia. O interior era luxuoso, mas discreto. Bancos de couro, madeira polida. Espaço para se mover. Pedro guiou-me para um lugar perto da janela e sentou-se em frente a mim. Em 20 minutos, já estávamos no ar. Lisboa encolhia-se lá embaixo. Parece nervosa, observou Pedro. Nunca estive num avião privado antes. É surreal. Vai habituar-se. Ele tirou o seu portátil. Tenho trabalho para pôr em dia. Há café, comida na copa, se quiser alguma coisa, sinta-se à vontade. Eu senti-me eventualmente. O voo foi suave, silencioso, nada parecido com uma viagem comercial. Ana viu-se a relaxar, a observar as nuvens a passar, ocasionalmente apanhando Pedro a olhar para mim em vez do seu ecrã. Cada vez que os nossos olhos se encontravam, a eletricidade faiscava entre nós. Aterramos no porto pouco antes do meio-dia, a umidade a atingir-nos como uma parede quando a porta da cabine se abriu. Um carro esperava, levando-nos para o distrito histórico, onde casas centenárias ladeavam ruas de calçada bonitas, atmosféricas, a transbordar de história. Os edifícios que mencionei ficam a uma curta distância uns dos outros, disse Pedro enquanto conduzíamos. Eu mostro-lhe onde. Depois tenho reuniões esta tarde. Podemos jantar esta noite, comparar notas. Ele tinha reservado quartos num hotel boutique, alojamentos separados sem questionar. Ana fez o check-in, mudou-se para algo mais adequado ao calor do porto e passou a tarde a fotografar detalhes arquitetônicos. Colunas, ferragens, molduras, padrões de chão. Tudo o que eu precisava para a inspiração. A interpretação do Porto do Art Deco era mais suave do que a de Lisboa, mais influenciada pela estética do Sul, exatamente a perspectiva que eu andava a perder. O jantar dessa noite foi num restaurante com vista para a água, tranquilo, íntimo, mesas espaçadas para a privacidade.
Discutimos o projeto, as minhas fotografias, as suas reuniões de negócios, uma conversa fácil que se sentia natural apesar da consciência subjacente um do outro. Como correram as suas reuniões? Perguntou Ana, enquanto comíamos marisco fresco e perfeito. Complicado. Um dos meus concorrentes tem se expandido para territórios que não são dele, causando problemas, fazendo movimentos que podem escalar para algo feio. A expressão de Pedro escureceu. Rui Fonseca. Tivemos um entendimento durante anos sobre limites. Recentemente ele decidiu que isso já não se aplica. É perigoso? Pode ser. Ele tem contactos aqui embaixo, pessoas que lhe devem favores. Parte da razão pela qual quis vir pessoalmente. Lembrar a todos onde as lealdades devem estar. Ele olhou para mim seriamente. Parte da razão pela qual a quis comigo. Mantê-la perto sentia-se mais seguro do que deixá-la em Lisboa, onde eu não a conseguia ver. Acha que estou em perigo? Acho que qualquer pessoa associada a mim pode tornar-se uma alavanca se alguém quiser muito. Rui joga sujo quando não consegue o que quer. Tê-la aqui, sob a minha proteção, elimina variáveis que não consigo controlar em casa. As admissões causaram-me arrepios apesar da noite quente. Este era o seu mundo, onde as pessoas se tornavam peças de xadrez, onde a proteção significava ameaça potencial. Talvez eu devesse ter ficado em Lisboa. Talvez, mas está aqui agora, e prometo-lhe, nada lhe acontecerá enquanto estiver comigo. Depois do jantar, caminhamos ao longo da marginal. O porto do porto estendia-se escuro e tranquilo, as luzes a refletir nas ondas suaves. O ar cheirava a sal e flores. A minha guarda baixou incrementalmente, a distância de Lisboa a criar espaço para a honestidade. Conte-me sobre a sua infância, disse impulsivamente. Como é que alguém se torna o Pedro? Pedro ficou em silêncio por um longo momento, as mãos nos bolsos, o olhar na água. O meu pai tinha uma pequena empresa de construção. Negócio legítimo, mas ele devia dinheiro às pessoas erradas. Quando eu tinha 14 anos, eles vieram cobrar. Espancaram-no violentamente, ameaçaram a minha mãe. Deixaram claro o que aconteceria se as dívidas não fossem pagas. O meu pai não conseguia cobri-las. Então, eu filo. Como? Comecei a fazer recados para as pessoas a quem ele devia. Pequenas coisas no início. Entregas, mensagens, fazer vista grossa quando necessário. Descobri que era bom nisso. Inteligente, fiável, disposto a fazer o que fosse preciso. Aos 16, ganhava mais do que o meu pai. Aos 20, tinha pago as suas dívidas e comecei a construir a minha própria operação. Os seus pais devem ter ficado horrorizados. Eles eram práticos. O meu pai morreu quando eu tinha 22, ataque cardíaco de estresse. A minha mãe vive no Algarve agora. Confortável, segura, com tudo do que precisa. Ela não faz perguntas sobre como eu sustento o seu estilo de vida. Esse é o acordo que temos. Ana absorveu isto. Então não escolheu esta vida. Ela escolheu o a si. Eu escolhi sobreviver. Tudo o resto seguiu-se. Ele parou de caminhar, virando-se para me encarar. No meu mundo, mostrar fraqueza mata. Hesitar custa tudo. Aprendi jovem que poder e controlo significam segurança. Foi isso que construí. Um império onde eu faço as regras, onde as ameaças podem ser eliminadas antes de se tornarem problemas. Isso parece solitário. É. Admissão simples, sem defensividade. A maioria das pessoas na minha vida quer algo de mim. Poder, dinheiro, proteção, acesso. São leais porque lhes beneficia. Não porque se importam. A Ana é diferente. Não quer nada do que eu tenho. Seria mais feliz se eu desaparecesse. Isso é incrivelmente atraente. Ela riu apesar de si mesma. Isso é uma lógica distorcida. Talvez, mas é honesta. Ele estendeu a mão, os dedos roçando-lhe a bochecha com uma gentileza que contrastava com tudo o que acabara de descrever. A Ana vê-me como um homem, não uma posição.
Disse não quando toda a gente diz sim. Desafia-me, frustra-me, faz-me querer ser melhor do que sou. Como é que se espera que eu desista disso? A respiração de Ana ficou presa. Estávamos perto agora, o calor da sua mão no meu rosto a espalhar-se por todo o meu corpo. A água chapinhava suavemente atrás de nós. A noite parecia suspensa, como se o tempo tivesse parado especificamente para este momento. Eu podia beijá-lo. Ele esperava que eu fizesse essa escolha, dando-me controlo mesmo agora. Recuei. Devemos voltar para o hotel. Vou cedo amanhã. A desilusão cintilou no rosto dele, mas ele assentiu. Claro. A caminhada de volta foi mais silenciosa, carregada com o que não tinha acontecido. No hotel, despedimo-nos no corredor entre os nossos quartos. Obrigada por me trazer aqui, disse Ana. A pesquisa foi exatamente o que eu precisava. A qualquer hora, a sério. Ele hesitou, depois inclinou-se e beijou-me a testa, breve e casto. Durma bem, Ana. Mal dormi. A minha mente repetiu a noite, as suas confissões, o momento junto à água em que quase me tinha deixado cair. Pela manhã tinha reforçado as minhas muralhas. Isto era demasiado perigoso, demasiado complicado. Precisava de manter a distância profissional. O voo de regresso a Lisboa foi agradável, mas cuidadosamente neutro. Discutimos o projeto, prazo para a próxima fase, próximas reuniões com empreiteiros. Nada pessoal. Na altura em que aterramos, eu tinha me convencido de que tinha feito a escolha certa ao recuar. Segunda-feira de manhã, no escritório, a minha colega Sofia parou junto à minha secretária. Soubeste? Foste promovida, diretora associada, com efeito imediato. O meu estômago afundou. O quê? Ninguém me disse. João anunciou esta manhã. Aparentemente houve uma forte recomendação de um consultor externo sobre o teu trabalho. Parabéns. Fui diretamente ao gabinete de João. Ele levantou o olhar com uma expressão satisfeita. Ana, parabéns pela promoção. Merecida. O seu trabalho no Hotel Lusitano tem sido excepcional. Quem me recomendou? Pedro Almeida. Ele falou muito bem das suas capacidades aos sócios seniores. Disse que era a arquiteta mais talentosa com quem tinha trabalhado, que a firma deveria reconhecer e investir nesse talento antes que um concorrente o fizesse. João irradiava. É um grande endosso. A fúria acendeu-se no meu peito. Preciso de recusar a promoção. A expressão de João caiu. Recusar? Mas por quê? Porque preciso de conquistar posições pelo meu próprio mérito. Não porque um cliente mexe os cordelinhos. Mantive a voz firme com esforço. Agradeço a confiança, mas não posso aceitar isto. Saí do gabinete de João e liguei imediatamente ao Pedro. Precisamos de falar. Agora. Estou numa reunião. Pode esperar? Não, no seu gabinete. Daqui a 30 minutos. Ouviu desculpar-se, as vozes de fundo a desvanecerem-se. Ana, o que se passa? O Pedro sabe exatamente o que se passa. 30 minutos. Terminei a chamada antes que ele pudesse responder. Cheguei ao edifício de Pedro 35 minutos depois. A minha raiva intensificada durante a viagem de metro. Contornei a recepcionista com uma explicação breve e apanhei o elevador privado. Pedro esperava quando as portas se abriram, sem casaco, mangas arregaçadas, expressão cautelosa. Entre, disse ele baixinho. Passei por ele a correr para o escritório, virando-me para o encarar assim que tivemos privacidade. Comprou parte da minha firma. Quando? Há 3 semanas, logo depois de nos conhecermos? Sim. E não pensou em mencionar isto. Deixou-me acreditar que o contrato do Hotel Lusitano era sobre o meu trabalho, sobre o que eu podia oferecer profissionalmente, quando, na verdade, estava a manipular toda a situação. O projeto sempre foi sobre o seu trabalho. O seu talento é real, Ana. Eu não inventei isso, mas usou-o. A minha voz subiu apesar da minha tentativa de controlo.
Tornou a minha firma dependente de si para que eu tivesse de aceitar o projeto. Depois comprou uma participação na empresa para poder influenciar a minha carreira. Agora está a conseguir-me uma promoção por vias ocultas, tornando impossível para mim ter sucesso pelo meu próprio mérito. Entende o quão insultuoso é isso? O maxilar de Pedro apertou. Estava-se a tentar ajudar. Eu não pedi ajuda. Pedi limites, respeito, para que me deixasse fazer as minhas próprias escolhas. Em vez disso, o Pedro tem mexido os cordelinhos o tempo todo, transformando a minha vida profissional noutra coisa que ele controla. Tirei a pasta dos designs do Hotel Lusitano da minha mala e atirei-a para a sua secretária, as páginas espalhando-se. Acabou. Encontre outro arquiteto. Desisto do projeto. Ana, espere. Não, cansei-me de esperar. Cansei-me de aceitar as suas explicações para porque acha que controlar-me é aceitável. Disse que seria respeitoso, que me deixaria escolher. Mas tem manipulado tudo desde o início. O contrato, a promoção. Provavelmente uma dúzia de outras coisas de que eu nem sei ainda. Ele permaneceu em silêncio por um longo momento, a processar as minhas palavras. Depois, lentamente, afundou-se na sua cadeira de secretária, algo derrotado a surgir na sua postura. Tem razão. A admissão apanhou-me desprevenida. O quê? Tem razão. Cruzei linhas que prometi não cruzar. Disse a mim mesmo que estava a protegê-la, a ajudar a sua carreira, mas na verdade estava a tentar mantê-la perto de todas as formas que conseguia. Isso não é respeito. É controlo. Ele levantou o olhar para mim e pela primeira vez desde que nos conhecemos, eu vi uma vulnerabilidade genuína no seu rosto. Não sei como fazer isto. Como querer alguém sem tentar possuí-lo? Como cuidar sem tentar controlar todas as variáveis? Não é uma desculpa, mas é a verdade. A raiva de Ana vacilou, a confusão a substituí-la. Eu esperava defensividade, justificação, talvez até arrogância. Não esta honestidade crua. Por que eu podia ter qualquer pessoa? Por que fixar-se em alguém que continua a dizer não? Por que toda a gente diz sim? Ele levantou-se novamente, aproximando-se, mas parando a vários metros de distância, respeitando o meu espaço mesmo agora. Sabe o que é nunca ser desafiado? Ter pessoas a concordar com tudo o que diz porque tem medo ou querem algo? É oco. Construí um império de relações ocas onde todos demonstram lealdade, mas ninguém me vê de verdade. Essa não é a minha responsabilidade de resolver? Eu sei, não estou a pedir que resolva nada. Ele passou a mão pelo cabelo, desorganizando o seu penteado habitualmente perfeito. Quando disse não à chuva, quando me olhou como se eu fosse perigoso, mas se recusou a ser intimidada, algo mudou. A Ana viu exatamente o que eu sou e rejeitou-o. Não porque tivesse medo, mas porque tem padrões e eu não os cumpri. Isso nunca tinha acontecido antes. Então a sua obsessão é só porque eu sou diferente? Porque sou um desafio? Começou assim, ele admitiu. Mas tornou-se outra coisa. Trabalhar consigo nessas últimas semanas, ver o quão apaixonada é pelos seus designs, como luta pelo que acredita ser certo, como se porta com integridade, mesmo quando isso lhe custa. Não a quero apenas assim, Ana. Eu admiro-a. A Ana faz-me querer ser melhor do que sou, merecer o sim que continua a recusar dar-me. Balancei a cabeça, a garganta apertada. Não pode ganhá-lo tirando-me a agência. Não vê isso? Cada vez que manipula algo para meu benefício sem perguntar, prova que eu estava certa em dizer não. Eu sei. A voz dele rachou ligeiramente. Eu sei. E peço desculpa. Sinto muito mesmo. Não apenas por ter sido apanhado, ou por estar zangada, mas genuinamente arrependido por lhe ter tirado as escolhas. Merecia melhor. O pedido de desculpas caiu como algo físico. Ana esperava muitas reações,
mas não esta admissão completa e desprotegida de culpa. Movi-me para a janela, a precisar de distância para pensar. Lisboa estendia-se lá embaixo, milhões de pessoas a viver vidas que Pedro provavelmente influenciava de formas que nunca saberiam. O que quer que eu diga? Quero que me diga se há alguma versão disto em que me dá outra oportunidade. Não para o projeto, não para negócios, para nós. Ele aproximou-se lentamente, parando ao meu lado na janela. Vou vender a minha participação na sua firma imediatamente. Vou pedir aos meus advogados para elaborarem um contrato que garanta que o seu emprego não será afetado, independentemente da nossa relação pessoal. Manter-me-ei completamente fora da sua carreira, a menos que me peça especificamente para dar a minha opinião. Tudo o que precisar para se sentir segura a dizer sim. E se eu ainda disser não? Se eu decidir que isto é demasiado complicado, que o Pedro é demasiado perigoso, que não posso confiar que não vai manipular as coisas de novo. A dor brilhou no rosto dele. Então desapareço. Nunca mais me verá. Encontrarei outro arquiteto para o Hotel Lusitano. Mudarei o projeto para uma firma completamente diferente para não haver constrangimento. A Ana pode construir a sua carreira como quiser, sem que eu esteja por perto. O Pedro faria mesmo isso. Simplesmente iria embora. Se é o que precisa, sim. Quero que seja feliz, Ana. Mesmo que essa felicidade não me inclua. Olhei para o seu reflexo no vidro. Ele parecia exausto. A habitual máscara de confiança desfeita, deixando alguém mais humano do que o homem perigoso que eu conhecera na angariação de fundos. Alguém capaz de sentimentos genuínos por baixo de todo o controlo e poder. Não confio facilmente, disse eu em voz baixa. O meu ex destruiu isso. E tudo o que tem feito desde que nos conhecemos não ajudou a reconstruí-lo. Compreendo, mas... Virei-me para o encarar diretamente. Também não posso fingir que não sinto nada por si. Nestas últimas semanas, mesmo estando zangada com a sua manipulação, gostei de trabalhar consigo, gostei das nossas conversas, da forma como realmente ouve quando explico conceitos de design, como tem partilhado pedaços da sua história. Sinto-me atraída por si de formas que me aterrorizam. A esperança acendeu-se na sua expressão. Então, o que fazemos? Começamos de novo. Completamente de novo. O Pedro vende a sua participação na firma, como disse, com um contrato a proteger a minha posição. Não temos uma relação profissional. E depois, se ainda quiser, convida-me para jantar. Não como cliente, não como alguém com influência sobre a minha carreira. Apenas como um homem interessado numa mulher. E a Ana dirá sim. Talvez, depende de como o pedir. Um pequeno sorriso apareceu nos meus lábios, apesar de tudo. Preciso de saber que pode conquistar-me sem tentar controlar o resultado, que vai respeitar as minhas escolhas, mesmo quando não são o que o Pedro quer. Pedro assentiu lentamente. Consigo fazer isso. Não será fácil para mim. Estou habituado a controlar variáveis, a eliminar incertezas, mas por si, eu vou tentar. Tentar não é suficiente. Tem de fazê-lo de verdade. Tem razão. Ele estendeu a mão formalmente. Acordo. Limpar o quadro, sem manipulação. Uma conquista honesta, sem garantias. Apertei a sua mão, profissional e correta. Os seus dedos demoraram-se, o polegar roçando as minhas articulações. Quanto tempo demorará a venda da participação na firma? Os meus advogados podem tratar disso esta semana. Há outro investidor que está interessado na firma há meses. Facilitarei a transferência, garantindo que é alguém que será bom para o negócio. 2 semanas no máximo. E o projeto do Hotel Lusitano? Fica consigo se o quiser. Reestruturaremos o contrato para seguir os canais adequados, sem tratamento especial. Se preferir afastar-se, entenderei e compensá-la-ei pelo trabalho realizado até a data. Ana considerou. O Hotel Lusitano era o meu melhor trabalho, o projeto de que mais me orgulhava na minha carreira.
Afastar-me seria doloroso profissional e pessoalmente. Quero terminá-lo, mas sob novos termos. Uma relação cliente-arquiteto padrão. Todas as comunicações através dos canais adequados. Sem visitas pessoais ao local, a menos que sejam especificamente solicitadas por razões de projeto. Concordo. Mandarei elaborar novos contratos. Estávamos de pé no seu gabinete, as mãos ainda dadas. O ar entre nós diferente agora, mais claro, mais honesto. A intensidade obsessiva que caracterizava as nossas interações tinha se transformado em algo que se parecia mais com uma possibilidade genuína. Devo ir, Ana disse, embora não se movesse imediatamente. Preciso de falar com o João. Explicar a minha decisão sobre a promoção. Ele vai entender. E Ana, Pedro apertou-lhe a mão suavemente antes de a soltar. Obrigado por me dar outra oportunidade. Não a vou desperdiçar. Recolhi os designs espalhados do Hotel Lusitano, guardando-os de volta na minha pasta. À porta do escritório fiz uma pausa. Mais uma coisa, nada de investigar a minha vida. Nada de resolver os meus problemas sem perguntar. Nada de flores sem cartões. Se vamos fazer isto, é transparente e honesto. Estes são termos não negociáveis. Transparente e honesto. Consigo trabalhar com isso. A viagem de elevador para baixo sentiu-se diferente da subida. A minha raiva tinha se dissipado, substituída por uma esperança cautelosa e uma incerteza persistente. Eu tinha acabado de tomar a decisão mais inteligente da minha vida. Ou a mais ingênua. Só o tempo diria. De volta ao escritório, encontrei João e expliquei a minha decisão de recusar a promoção. Ele ficou desiludido, mas compreendeu, especialmente quando mencionei querer conquistar posições pelo meu próprio mérito. Respeito isso, disse ele. A oferta mantém-se quando estiver pronta, no seu próprio tempo. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, o meu telemóvel vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Abria com cautela. Olá, é o Pedro. Consegui o seu número nos ficheiros do projeto. Última vez que acedo a ele sem permissão. Queria avisar que contactei o potencial investidor. O processo está a avançar. Espero que o seu dia tenha melhorado após a nossa conversa. Boa noite, Ana. Olhei para a mensagem, um sorriso a formar-se apesar de mim. Transparente e honesto, como eu tinha exigido. Ele estava a tentar de verdade. Digitei de volta. Obrigada pela atualização. Boa noite, Pedro. 3 dias depois, ele enviou outra mensagem. Venda da firma concluída. Novo investidor assinou os papéis esta manhã. A sua posição está segura e não tive qualquer contato com a direção da firma desde a nossa conversa. Queria que soubesse. Foi rápido. Estou motivado. Um café esta semana. Como amigos. Sem agenda. Ana hesitou, depois digitou. Sábado de manhã, naquele café perto do Carmo. Estarei lá. O sábado chegou com um calor fora de época para outubro. Vestiu-me casualmente, jeans e uma camisola cor de vinho, o cabelo solto pelos ombros. Cheguei primeiro ao café, escolhendo uma mesa lá fora, onde outras pessoas forneciam um amortecedor contra uma intimidade excessiva. Pedro apareceu pontualmente, também vestido de forma casual com jeans e uma camisola azul marinho. Parecia mais jovem assim. Menos intimidante. Obrigado por se encontrar comigo, disse ele sentando-se em frente a mim. Apenas café. Território neutro. Apenas café. Ele concordou. Falamos durante 1 hora. Não sobre negócios, não sobre o projeto, sobre livros que tínhamos lido, filmes que adorávamos, memórias de infância que nos moldaram. Ana soube que ele também tinha querido ser arquiteto uma vez, antes que as circunstâncias o levassem em direções diferentes. Ele soube que eu tinha crescido numa pequena aldeia no interior de Portugal, mudara-me para Lisboa para a pós-graduação e ficara porque a cidade parecia casa, apesar das suas dificuldades. Isto é bom, disse Pedro eventualmente.
Falar sem agendas. Tinha esquecido como era. É assim que as pessoas normais interagem. Não tenho a certeza de que me qualifique como pessoa normal anymore. Talvez não, mas pode aprender. Ana terminou o seu café. Mesma hora na próxima semana. Adoraria. Estabelecemos um padrão. Reuniões semanais para tomar café. Estritamente amigáveis, sem pressão. Pedro era pontual, presente, genuinamente interessado nos meus pensamentos, sem tentar resolver os meus problemas. Lentamente, cuidadosamente, construímos algo que parecia mais real do que qualquer coisa que tivesse acontecido antes. 3 semanas depois de o café se ter estendido ao almoço, Pedro fez a pergunta que eu estava à espera. Jantaria comigo? Um jantar a sério, como um encontro, sem pretensão, sem discussão de negócios, apenas nós. Ana olhou para ele através da mesa. Este homem complicado, perigoso, surpreendentemente vulnerável, que tinha virado a minha vida do avesso. Que tinha manipulado e controlado, depois recuou e aprendeu a respeitar os meus limites. Que estava a tentar, genuinamente a tentar, ser digno de mim. Sim, disse eu, jantarei consigo. O sorriso que transformou o seu rosto valeu cada momento de incerteza que nos tinha levado até ali. O nosso primeiro encontro real aconteceu numa quarta-feira à noite de novembro. Pedro levou Ana a um restaurante no bairro Alto, íntimo, mas não ostensivo, onde a comida era excelente e a iluminação suave. Falamos durante 3 horas, a conversa fluindo naturalmente da arquitetura às viagens, aos livros empilhados nas nossas respectivas mesas de cabeceira. Ele contou-me sobre aprender italiano com a sua avó, a única pessoa da sua família que o tinha encorajado a sonhar mais alto. Eu contei-lhe sobre o meu primeiro semestre na faculdade de arquitetura, como quase tinha desistido porque a carga de trabalho parecia impossível, até que um professor viu o potencial e me impulsionou a ficar. Quando me levou à casa depois, beijou-me à entrada do meu prédio, suave, questionador, dando-me espaço para me afastar se quisesse. Eu não me afastei. Em vez disso, inclinei-me, deixando-me sentir a atração contra a qual eu tinha lutado durante meses. As suas mãos envolveram o meu rosto com uma ternura surpreendente para alguém tão perigoso. Estava à espera de fazer isso desde a noite em que me deixou a chuva, murmurou ele contra os meus lábios. Valeu a pena esperar? Absolutamente. Víamo-nos 2 vezes por semana depois disso, às vezes mais. Jantares, passeios pelo Parque Eduardo VII, um domingo de manhã passado na Fundação Gulbenkian, onde Pedro me surpreendeu com um conhecimento extenso da arte renascentista. Ana descobriu nele camadas que o exterior do empresário implacável escondia. Tinha um humor seco que surgia inesperadamente, fazendo-me rir com vinho e massa. Era ferozmente leal às poucas pessoas em quem confiava, falando de Marco com um afeto genuíno. Lia vorazmente, a sua biblioteca na penthouse cheia de tudo, desde filosofia a romances policiais. Não é o que eu esperava, disse-lhe numa noite, aninhada ao seu lado no seu sofá, enquanto a chuva batia nas janelas. O que esperava? Alguém mais frio, mais calculista. É essas coisas, mas também é mais humano do que eu pensava que seria. Ele beijou o topo da minha cabeça. A Ana tira o lado humano. A maioria das pessoas nem se dá ao trabalho de os procurar. O projeto Hotel Lusitano tinha sido reestruturado através dos canais adequados. Eu trabalhava com o gestor de projeto de Pedro, e não com ele diretamente, todas as comunicações profissionais e documentadas. Parecia mais limpo assim, o meu trabalho a sustentar-se pelo seu próprio mérito, sem complicações pessoais a turvar as águas. 6 semanas depois de a nossa relação se ter iniciado, durante um jantar tranquilo na casa dele, Ana levantou algo que tinha estado a considerar. Quero terminar o Hotel Lusitano corretamente. Não através de intermediários, mas a trabalhar diretamente consigo como cliente. Sob termos completamente novos,
contratos legítimos, práticas padrão da indústria. Quero concluir este projeto porque é o melhor trabalho da minha carreira e quero ter orgulho de como o fizemos. Pedro pousou o copo de vinho. Tenha certeza, estabelecemos distância por boas razões. Sei, mas também sei que conseguimos lidar com isso agora. Temos limites, respeito, comunicação real. O projeto merece ser terminado bem. E, sinceramente, o Pedro entende a visão melhor do que o seu gestor de projeto. Ele continua a tentar cortar nos cantos que eu especificamente projetei para serem preservados. Então fazemo-lo corretamente. Mandarei elaborar os contratos amanhã. Termos padrão, taxas de mercado, tudo dentro da legalidade. Obrigada por não lutar contra mim nisto. Prometo respeitar as suas escolhas. Isso inclui confiar em si quando diz que está pronta para algo. 2 semanas depois, Ana recebeu uma oferta que não esperava. Um dos sócios sênior da minha firma ia reformar-se e queriam que eu assumisse a sua posição. Uma oferta genuína desta vez, baseada no meu trabalho, no meu crescimento, nas minhas contribuições para projetos de sucesso. João apresentou-a com entusiasmo, deixando claro que era inteiramente uma decisão da firma. Eu recusei-a na mesma. Estou grata, disse a João no seu gabinete, a sério, mas tenho pensado em abrir o meu próprio escritório. Algo mais pequeno, mais focado na restauração e preservação histórica. Preciso de ver se consigo construir algo de forma independente. João pareceu surpreendido, mas não aborrecido. Isso é ambicioso, mas se alguém consegue é a Ana. Quando? Até o final do ano. Vou terminar os projetos atuais, fazer a transição dos clientes corretamente e deixar tudo em bom estado. Escreverei a melhor carta de recomendação que alguma vez viu. Ele apertou minha mão calorosamente. Foi um trunfo aqui, Ana. Tenho orgulho do que conseguiu. Estou a deixar a firma, a começar o meu próprio escritório, disse a Pedro naquela noite ao jantar. Ele pousou o garfo cuidadosamente. É um grande passo. Como posso ajudar? Não pode. Estou a candidatar-me a um empréstimo para pequenas empresas através dos canais bancários tradicionais. Isto precisa de ser algo que eu construa sozinha, financiado pelo meu próprio crédito e plano de negócios, sem atalhos, sem investidores com ligações pessoais. O orgulho brilhou nos seus olhos. A Ana é incrível, sabe disso? Sou teimosa. Há uma diferença. Não, é incrível, e eu admiro-a. Ele estendeu a mão sobre a mesa, pegando na minha. Tudo o que precisar que não envolva dinheiro. Peça. Conselhos, ligações a especialistas em preservação. Alguém para celebrar quando for aprovada. Estou aqui. O pedido de empréstimo demorou 3 semanas. Quando a aprovação chegou em janeiro, Ana chorou de alívio no parque de estacionamento do banco. Liguei imediatamente ao Pedro. Consegui. O valor total. Termos razoáveis. Posso assinar o contrato de arrendamento para o espaço do escritório na próxima semana. Estou a ir buscá-la. Vamos celebrar como deve ser. Ele levou-me para jantar no mesmo restaurante onde tínhamos tido o nosso primeiro encontro. Champanhe e felicitações. Naquela noite, fiquei na sua penthouse, acordando ao lado dele pela primeira vez. A luz da manhã transformava o seu cabelo escuro em bronze e suavizava as linhas severas do seu rosto. Ele parecia pacífico a dormir, mais jovem, menos sobrecarregado. A Ana Santos Arquitetura abriu em fevereiro. Um pequeno escritório em Alfama com espaço para Ana e 2 futuros funcionários, quando eu pudesse pagar. Pedro enviou flores, apropriadamente profissionais, com um cartão que dizia: "Parabéns por construir algo extraordinário. Tão orgulhoso de si. P.A." A renovação do Hotel Lusitano foi concluída em março. 8 meses de trabalho intensivo tinham transformado o hotel histórico em algo espetacular. Os detalhes Art Deco originais tinham sido meticulosamente restaurados. As comodidades modernas integradas na perfeição.
E cada quarto projetado para honrar o passado do edifício enquanto servia o luxo contemporâneo. Percorri o produto final com profunda satisfação. Este era o meu legado, prova do que eu podia criar quando me era dada liberdade e confiança. A grande inauguração estava marcada para uma sexta-feira à noite, um evento apenas por convite para a imprensa, investidores e VIPs. Ana compareceu como a arquiteta, Pedro como o proprietário. Mantivemos uma distância profissional em público, embora os seus olhos encontrassem os meus em salas cheias com um calor que nada tinha a ver com negócios. Eu estava a examinar o chão de terraço restaurado no lobby, apontando detalhes a um jornalista, quando Marco apareceu ao meu lado. O seu habitual comportamento calmo estava tenso, uma urgência na sua voz baixa. Senhorita Santos, preciso que venha comigo discretamente, sem alarme, sem perguntas. Agora mesmo. O gelo inundou as minhas veias. O que está a acontecer? Por favor, por aqui. Seguiu por um corredor de serviço, longe do barulho da festa. Dois homens que eu não reconhecia esperavam perto de uma saída. Ambos grandes, ambos a observar-me com expressões que eu não conseguia ler. A mão de Marco moveu-se em direção ao casaco de uma forma que me fez o estômago cair. Marco, está a assustar-me. Lamento. Um arrependimento genuíno na sua voz. Ordens de alguém a quem o Pedro fez mal. Nada pessoal. Um dos homens agarrou-me o braço. Tentei gritar, mas uma mão apertou-me a boca. Eles moveram-se rápido, arrastando-me pela saída para um beco onde uma carrinha esperava. Lutei, pontapeando e torcendo, mas eles eram profissionais, eficientes. Em segundos, eu estava dentro da carrinha, algemas cortando os meus pulsos, a porta a bater. A viagem durou talvez 10 minutos. A minha mente acelerou em pânico. Marco tinha os traído. Por quê? Há quanto tempo estava a planear isto? Onde estava Pedro? Puxaram-me para um armazém industrial e abandonado. Rui Fonseca estava no centro do espaço, flanqueado por mais homens. Reconheci-o de fotos que Pedro me tinha mostrado meses antes. 50 e poucos anos. Fato caro. Olhos cruéis. Senhorita Santos. A sua voz era culta, quase agradável. Peço desculpa pela extração dramática. Precisava de uma alavanca, e a Ana parecia a opção mais eficiente. Por favor, sente-se. Forçaram-me para uma cadeira de metal. Fonseca puxou outra, sentando-se em frente a mim, como se estivéssemos a tomar chá. Tenho tentado negociar acordos territoriais com o Pedro há meses. Ele tem sido irracional, teimoso, pouco disposto a comprometer-se. Então pensei que talvez a Ana pudesse ajudar a convencê-lo a ver as coisas à minha maneira. Ele não vai negociar consigo se me fizer mal. Ele vai destruí-lo. Oh, eu estou a contar com a sua raiva. Homens zangados cometem erros. Terei os meus territórios. E o Pedro aprenderá que me desafiar tem consequências. Fonseca verificou o relógio. Enviamos-lhe a sua localização há 5 minutos. Ele deve chegar em breve. Depois teremos a nossa conversa. O meu medo cristalizou-se em algo mais agudo. Não era sobre mim. Eu era isco, uma ferramenta para manipular Pedro para uma posição vulnerável. O que Fonseca tinha planeado não era negociação. 15 minutos depois, estrondos ecoaram pelo armazém. Tiros, breves e controlados. Gritos, depois silêncio. A porta explodiu para dentro, e Pedro apareceu, flanqueado por homens armados. A sua expressão estava além da raiva, algo primordial e letal. Ele moveu-se entre os homens de Fonseca como a violência personificada, brutal e eficiente. Eu nunca o tinha visto assim. O assassino implacável por baixo do empresário completamente desencadeado. Quando ele chegou até mim, cortando as algemas com uma faca, as suas mãos tremiam. Está ferida. Eles tocaram-lhe. Estou bem, Pedro, estou bem.
Ele puxou-me para o seu peito, segurando-me tão apertado que mal conseguia respirar. O seu coração martelava contra a minha orelha. Pensei que a tinha perdido. Quando o Marco ligou, quando percebi o que tinha lhe acontecido, pensei: o Marco ligou-lhe? Ele tem trabalhado para mim o tempo todo, disfarçado na organização do Rui. Ele foi quem me disse onde a levariam. Deu-me os códigos de acesso, mas eu devia ter sido mais rápido. Devia tê-la protegido melhor. Ana afastou-se para lhe olhar o rosto. Ele estava aterrorizado, percebi. Realmente, profundamente aterrorizado de uma forma que eu nunca vira. O controlo que ele usava como armadura tinha se desfeito completamente. Salvou-me, estou segura. Não devia ter estado em perigo de todo. A sua voz quebrou. Este é o meu mundo, os meus inimigos, as minhas consequências. A Ana podia ter morrido por minha causa. Abracei-lhe o rosto, forçando-o a focar-se. Mas não morri, estou aqui. Ambos estamos aqui. À nossa volta, os homens de Pedro estavam a deter Fonseca e os seus restantes capangas. As sirenes da polícia uivavam ao longe. Marco aproximou-se, sangue na manga, mas a andar firmemente. Chefe, precisamos de nos mexer. A polícia chega em 3 minutos. Pedro levantou-me sem esforço, carregando-me para a saída. Eu apanho-a. Está segura agora. O rescaldo demorou dias a ser resolvido. Fonseca foi preso por múltiplas acusações. A sua organização desmantelada. O disfarce de Marco foi desmascarado, mas a sua lealdade a Pedro provada sem dúvida. Ana deu declarações à polícia, participou em reuniões de acompanhamento, processou o trauma de ter sido raptada. Através de tudo isso, Pedro estava presente, mas diferente, mais aberto, mais vulnerável, como se a experiência tivesse quebrado algo fundamental nele. Uma noite, uma semana depois do incidente, sentamo-nos na varanda da sua penthouse a observar as luzes da cidade. Amo-a, disse ele baixinho. Tive medo de o dizer, medo que pensasse que era apenas obsessão. Mas não é. Nunca foi apenas obsessão. A Ana é a primeira pessoa que me faz querer ser melhor, que me vê por completo e escolhe ficar na mesma. Amo a Ana, completamente. Lágrimas picaram os meus olhos. Também o amo, mesmo que seja perigoso e complicado, e o seu mundo me aterrorize às vezes, amo quem o Pedro é. Tudo isso. Ele beijou-me então, profundo e desesperado, como se eu fosse oxigênio, e ele estivesse a afogar-se. 4 meses depois, a Ana Santos Arquitetura teve o seu primeiro grande contrato para além do Hotel Lusitano, a renovação de uma biblioteca histórica que demoraria 8 meses. Eu tinha contratado uma assistente e estava a entrevistar para uma posição de arquiteta júnior. O meu negócio estava a crescer firmemente, construído inteiramente nos meus próprios termos. Pedro tinha começado a legitimar as suas operações, vendendo empreendimentos questionáveis e investindo em negócios legais. Era um trabalho lento, extrair-se de décadas de infraestrutura criminosa, mas ele estava comprometido. Por mim. Por ele mesmo. Pelo futuro que estávamos a construir. Jantamos uma terça-feira à noite no meu apartamento, cozinhando juntos na minha pequena cozinha. Simples. Doméstico. Normal de formas que teriam parecido impossíveis há 1 ano. Tenho pensado, disse Pedro, a cortar vegetais enquanto eu mexia o molho, em comprar uma casa, algo fora da cidade, uma propriedade com espaço, talvez com vista para a água, onde pudéssemos ir nos fins de semana. Nós, se quiser, sem pressão, apenas a pensar no futuro, no nosso futuro. Ele pousou a faca, virando-se para me encarar. Sei que ainda estamos a construir isto, ainda a aprender a estar juntos, sem que os meus problemas de controlo destruam tudo. Mas vejo um futuro consigo, Ana. A longo prazo, permanente, tudo.
Movi-me para os seus braços, molho esquecido. Eu também vejo isso. Aterroriza-me e excita-me em igual medida, mas vejo isso. Bom, por que está presa a mim agora? Acho que consigo viver com isso. Terminamos de cozinhar, jantamos, falamos sobre o meu último projeto e a sua expansão de negócios legítimos. Conversa normal entre duas pessoas a construir uma vida juntas. Uma escolha cuidadosa de cada vez. Lá fora, Lisboa pulsava com a sua energia interminável. Cá dentro, tínhamos criado algo raro, forjado da rejeição e da obsessão em amor genuíno e respeito mútuo. Não era perfeito. Pedro ainda lutava com a sua necessidade de controlar situações, com a confiança de que cuidar de alguém não significava possuí-lo. Ana ainda tinha momentos de medo sobre o seu passado, sobre se o perigo sempre espreitaria nas margens da nossa vida. Mas falávamos sobre os problemas, estabelecíamos limites, escolhíamos-nos diariamente, apesar das complicações. E hoje, quem pode dizer? Às vezes penso que foi a coisa mais louca, mais arriscada, mas também a mais recompensadora que me aconteceu. Noutras vezes, sinto aquele nó no estômago, um resquício de medo, e pergunto-me se alguma vez serei verdadeiramente livre da sombra do mundo dele. Não há finais de conto de fadas para pessoas como nós, acho eu. Há apenas dias, um após o outro, cheios de pequenas vitórias e grandes incertezas. Mas estamos juntos. E isso, por enquanto, parece-me ser o suficiente. Ou talvez, mais do que suficiente, é real. E isso é tudo o que eu sempre quis, no fundo, não